Vocês concordam que essa é a festa mais importante do cristianismo? O Natal é muito legal, né? A gente comemora o nascimento de Jesus. Mas o fato de Jesus ter nascido é coroado justamente nesses dias que a gente comemora a Páscoa, né? A Semana Santa, a sexta-feira, que dessa vez a gente tomou a decisão de não fazer um culto na noite, mas parece que fica faltando um pedacinho. Mas nós vamos tentar hoje aqui, né, nesse que eu estou chamando do convite para a vida, porque é isso que Jesus veio fazer aqui. Né? Porque Deus mandou o seu próprio Filho, porque Deus resolveu sofrer na sua própria carne o preço que o Vinícius falou tão bem no começo, né? Por cada um de nós. Porque Ele queria deixar para nós um convite. E é desse convite que eu queria falar para vocês hoje aqui. É interessante que lá no Lucas, quando aquelas mulheres, Maria inclusive, todas aquelas mulheres que seguiram Jesus, em boa parte do seu ministério, e Jesus foi enterrado às pressas, naquela cova, vamos chamar assim, né? E já era sexta-feira, quase, já estava começando o sábado, né? Porque o sábado dos judeus começa às 6 horas da tarde, da sexta para nós, e vai até às 6 horas do sábado, né? E então eles não podiam fazer nada. Então Jesus foi colocado lá apenas com aqueles panos, né, ele foi envolto em panos, que foi inclusive um dos membros do Sinédrio, né, que acabou crendo em Jesus e fez isso por ele. Mas as mulheres ficaram preparando, então, quando acabou o sábado, prepararam tudo correndo, compraram as especiarias para fazer o último agrado a Jesus, no corpo de Jesus, né? Já falecido. E aí é grande surpresa quando elas chegam e a pedra que tapava aquela cova tinha sido retirada. E essas são as palavras do anjo, né? Dos anjos que estavam ali. Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive, e ele não está aqui, ele ressuscitou. E graças a Deus por isso, Jesus vive, aleluia, ele ressuscitou. Esse foi o questionamento com ares de revelação que aqueles anjos fizeram, aqueles 2 anjos, que Lucas conta para a gente que estavam ali, ao lado, apareceram quando as mulheres estavam ali, bem cedinho no domingo. E isso foi uma surpresa e alegria para elas, apesar do medo, né? Que acabou se transformando na grande comemoração da Páscoa cristã, que hoje nós comemoramos. Jesus vive, e isso é maravilhoso. Mas antes que ele ressuscitasse, obviamente, ele passou pela morte. Aquilo que a sexta-feira representa, e morte de cruz. Assim, com o seu sangue, ele conseguiu comprar, de uma forma muito dolorosa, os nossos, que a gente pode chamar, tickets para a entrada celestial, o grande festival dos céus. E ele comprou com seu sangue aquele ticket. Então, como isso realmente foi para Jesus? Eu queria então fazer essa reflexão aqui, trazendo pelo menos 3 situações e 4 também, no final, com uma conclusão. O primeiro, o resgatador da vida, né? Esse convite para a vida precisou que acontecesse alguma coisa. E Colossenses 1, 19 a 20 fala assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz, pelo seu sangue derramado na cruz. A conquista de Jesus na cruz foi muito além do perdão dos nossos pecados. Ele reconciliou o mundo inteiro, é isso que esse texto fala para a gente. O mundo com o Pai eterno, trazendo paz que ninguém nem nada nesse mundo pode tirar, e nem também poderia conquistar. Não é a nossa devoção, não é a nossa religiosidade que vai fazer com que nós possamos conquistar isso que Jesus conquistou para nós. Mas essa conquista não foi sem preço, ela custou muito para ele. Por isso Isaías 53, numa profecia tão
famosa e tão precisa. A partir do versículo 5 fala assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Romanos 8,3, que a gente viu na semana passada, na nossa série de Romanos, fala que a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa própria humanidade, da nossa natureza humana. Por isso Deus fez com que a lei, o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho. E ele viveu entre nós, e ele acabou pagando. Isso a Páscoa representa, e a gente vai explorar um pouco isso. Com isso ele declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Amém? E o texto de Isaías segue falando, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A gente lê tanto, talvez, essa passagem nessas épocas, que a gente já nem presta atenção nela mais, e o significado e a profundidade dela. Porque qual de nós que não consegue se identificar nessas palavras? Quantas vezes nós não estamos aqui no domingo? A gente passa essa horinha aqui, a hora e meia juntos, e de alguma maneira aquela reflexão, as músicas que a gente canta, mexem ali com o teu coração um pouco. Mas se você perguntar lá pelas 14h, depois que você almoçou e descansou, fala, do que foi mesmo a mensagem do culto? Você fala, eu falava de Jesus. Isso acontece. Que conclusão a gente pode chegar desse começo? Eu não sei se dá para ler, acho que dá, Fala assim: ao assumir o papel do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus ressignificou o conceito da Páscoa judaica. Não sei se vocês sabem de onde vem esse nome Páscoa, não quero investir muito tempo nisso, mas talvez para vocês seja novidade. Páscoa, a palavra, no hebraico, chama passar, passar sobre. E quando o povo judeu estava lá no Egito, depois de 400 anos de escravidão, e tem aquela história das 10 pragas, que você já deve ter ouvido falar, ter visto em filme alguma vez, e Deus comissiona Moisés para ser o agente daquela libertação, e depois de muito sofrimento e muita frustração, ele manda uma última praga, e o povo judeu teve que sair, matar um cordeiro, e pegar o sangue daquele cordeiro, passar nos umbrais da porta onde eles estariam, e toda a casa, quando o anjo da morte passasse, que tivesse com aquele sangue do cordeiro, seria preservada. Os primogênitos daquela casa seriam preservados. E, logicamente, como os egípcios não fizeram isso, naquela noite todos os primogênitos de todas as casas egípcias foram mortos. E houve muito choro e ranger de dentes entre o Egito. A ponto dele chegar, então, o faraó, que estava muito resistente à saída do povo judeu, falou, vão, vão com Deus. E foi muita tristeza. Mas Deus fez, então, uma espécie de celebração recordatória. A liberdade do povo judeu do Egito custou a morte de muitas pessoas. E daqueles cordeiros que eles mataram para passar nos umbrais da porta. Por isso que quando a gente lê aqui, Jesus assumiu o papel do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus realmente ressignificou a Páscoa. Então, se você parar para pensar, aquelas coisas que muitos de nós talvez ainda faz, desde criança a gente aprendeu assim, você passar a quaresma, aquelas coisas que você faz, restrições de alimento, de carne e tudo mais. É como se a gente quisesse estar pegando um pouquinho daquilo que Jesus fez por nós. Deus conquistou. Ele é a nossa Páscoa. Por isso que eu falo que Jesus ressignificou o conceito da Páscoa judaica. A Páscoa para o cristão, então, é uma oferta de gratidão àquele que por nós morreu e com o seu sangue nos resgatou. Hoje celebramos a sua vitória sobre a morte, que nos garante vida plena e eterna em seu nome. Amém? Isso aqui
Por isso Jesus é o nosso resgatador. Mas a missão de Jesus, de nos resgatar, não foi uma missão fácil. Eu troquei muitos nomes aí para essa parte da reflexão, e frustrante caberia ali. Frustrante. Mas foi muito desgastante para Jesus. E é interessante que Jesus já, depois no final da sua vida, naquela última semana, aquele episódio, né, que a gente entende, é conhecido como Domingo de Ramos, que foi celebrado domingo passado, né, pelo menos nas igrejas católicas, algumas delas, que quando Jesus entra de uma forma triunfante no jumentinho, em Jerusalém, e o povo então ali gritando, bendito ao que vem em nome de Jesus, né? Todo mundo conhece essa parte. Mas Jesus acho que olha para aquelas pessoas, e como Deus falou lá para Samuel, quando ele estava lá ungindo Davi, o menininho Davi, o ruivo, que estava lá cuidando dos carneiros da família, e Samuel, como qualquer um de nós, ficou tentado a ungir um dos filhos bonitões mais fortes de Jessé, mas naquele momento Deus fala para ele, eu não olho a aparência, eu não olho o externo, eu olho o coração. E Davi foi ungido. Da mesma forma que Jesus olhava para aquela multidão e via que aquela multidão que estava falando, bendito ao que vem em nome do Senhor, 4 ou 5 dias depois, na sexta-feira, 5 dias depois, estaria dizendo, crucifica. E estaria dizendo, preferimos Barrabás. Não é? Então, é interessante a reação de Jesus. E Lucas, no capítulo 19, versículos 41 e 42, contam para a gente dessa forma. Fala que quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse, se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Uma versão livre diria assim, como quisera que você entendesse o que pode lhe trazer a paz. Jesus era a paz que eles tanto precisavam, mas apenas uma minoria dentro daquela população que estava ali aclamando, certo? Acabou crendo que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E essa é a base do que nós estamos celebrando nesse fim de semana. Um pouquinho mais para frente, naquela semana, alguns entendem que isso foi o que Jesus falou naquele próprio momento que ele chorou sobre Jerusalém. Mas ele diz essas palavras aqui, capítulo 23, versículos 37. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Estava vendo vocês chegarem, vocês que estão aqui, graças a Deus por isso, e vendo alguns outros não chegarem, e me veio à mente assim, Vila, Vila. O que Jesus espera de nós como igreja? Interessante que naqueles 3 dias que Jesus ficou, depois que ele expulsou toda aquela parte de comércio do templo, ele foi para fora, foi para Betânia, dormiu em Betânia e voltou. E aí os líderes judeus começaram a questionar, com que autoridade você faz isso? Quem é você para entrar aqui e acabar com o nosso negócio? Expulsar os mercadores que vendiam os animais, vendiam as pombinhas, faziam câmbio, né? Existiam as casas de câmbio lá, para trocar moeda, porque só pela moeda do próprio templo que podia se comprar as ofertas e tudo mais. E Jesus escurraça aquela gente de lá. Então, era normal que eles perguntassem, com que autoridade? Quem é você? Quem é você? Para poder estar fazendo isso. E Jesus passou 3 dias trabalhando isso e respondendo perguntas. Mas no final desses 3 dias, ele fala de 3 parábolas. E a última parábola que ele vai usar uma parábola que pensa justamente nisso, na atitude daquelas pessoas que estavam ali, não só os religiosos, mas as pessoas que o ouviam, e eu creio que ele está falando isso para nós e para você hoje que está aqui. Se Deus te trouxe até aqui, Ele não te trouxe aqui sem um objetivo.
não é? Então, qual é a atitude com relação ao convite da fé? Jesus conta uma parábola para ilustrar a importância da nossa resposta. Então, ele está falando aqui da parábola do banquete de casamento, foi a última que ele usou, ali no templo, onde o personagem principal é o rei, que personifica o próprio Deus Pai. E o noivo, a gente sabe quem é Jesus, né? O próprio Jesus, tá bom? Então, o texto está lá em Mateus 22, versículos de 1 a 14, e vamos lendo aqui aos poucos. Fala assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. É interessante, né, que o reino dos céus aqui é comparado então a esse rei, que é o próprio Deus. E essa grande festa representa o próprio Evangelho, o convite da fé, que nada mais é do que a exposição do maravilhoso plano de Deus para a salvação, que a gente pode crer, a gente pode abraçar, aceitar o convite, ou a gente pode desconsiderar, achar que ele não tem sentido para nós, que a gente tem um outro tipo de plano para a nossa salvação. Então, a festa é um banquete de casamento do próprio Filho, representando então aqui as bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus, o noivo, com a sua noiva, que vamos ser todos nós, graças a Deus, né? No futuro, a igreja. E isso vai ser falado lá em Apocalipse 19, e a gente vai ver um pedacinho disso mais para frente. Os primeiros convidados originais, então, pensando em Jesus lá dentro do templo, eram os judeus, o público onde ele investiu aqueles 3 anos, basicamente, certo? E onde ele está chamando ali Jerusalém, Jerusalém. Mas eles não quiseram dar ouvidos ao chamado. Muitos chamados foram feitos pelos profetas ao longo do Antigo Testamento, mas o povo nunca entendeu o banquete espiritual ao qual eles eram convidados e preferiu se virar à sua própria conta, à sua própria religiosidade, burocraticamente talvez, raramente experimentando uma verdadeira satisfação interior, que a gente falou a semana passada, né? Que a fé pode nos dar e Jesus pode nos dar. Amém? Mas o texto segue, né, dizendo que de novo enviou servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Interessante que Lucas também conta essa parábola, Jesus contou essa parábola, certo? O cerne da parábola com outros propósitos, mas ele pegou esse mesmo. E lá ele fala: não, eu comprei, imagina que você tem uma fazenda, eu comprei um trator novo, e aí eu não posso ir na festa, porque eu vou ter que ver se o trator é bom mesmo. E assim por diante. Até falou de um casamento, né? Olhando aqui para o Vicky e o João, que foi o último casamento que a gente teve aqui no nosso meio, né? Já faz algum tempo. Mas então, aí fala: não, a gente acabou de casar, então a gente não vai na festa. Ou seja, todas desculpas. Mas é interessante que isso incomodou o Senhor, não é? E por isso Jesus está contando. Aqui está repetido as 2 primeiras linhas, mas a partir da terceira ali, os restantes. E eu tinha pulado isso, mas eu acho importante a gente saber. Tem 2 versículos ali que alguns questionam: puxa, mas por que isso daqui está tirando o foco da mensagem? Mas é importante, talvez, no mundo que a gente vive, com a situação que a gente vive, a gente saiba. Fala assim: os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Interessante, o rei usa a sua prerrogativa real de punir os assassinos aqui de seu povo. Alguns estudiosos entendem que Jesus estava profetizando aquilo que ia acontecer um pouquinho depois com Jerusalém. Jerusalém foi destruída totalmente no ano 70. E talvez Jesus tenha se referido àquilo. Mas pode ser que estava apenas demonstrando, em sua história, né, que aquele rei tinha direito àquela vingança. E os líderes judeus entenderam isso muito bem, com certeza. Só que tentaram matar Jesus, como eles tinham feito já com João Batista e com tantos outros.
Todos podem criticar essa hostilidade que a parábola de Jesus acaba demonstrando. Mas as frases comuns se Deus é amor, como pode falar de ira e de vingança? Mas esquecem-se ou não sabem que Deus, acima de seu amor, é santo. Não pode conviver com a injustiça e com o pecado. E isso ele acaba mencionando aqui. Você fala, mas puxa, por que a gente está falando disso? Eu sei que vocês não vão conseguir ver isso, e o meu objetivo não é que vocês consigam ver, né? Mas esse é um quadro da missão Portas Abertas, que está no site dele, se vocês entrarem lá, Missão Portas Abertas. E fala que nesse momento, no mundo, existem 380 milhões, por isso eu fui checar lá, porque eu achei um número tão grande que me chocou. 380 milhões de cristãos estão sendo perseguidos ou discriminados em todo o mundo nesse momento. Se eu entendi bem, ele fala lá de 4.000 e poucos mortos, só o ano passado, por causa da fé. E mais de 8.000 locais de culto foram vandalizados, só o ano passado. Esse é o mundo que a gente está. E com certeza isso estava no coração de Jesus, falando ali, pensando naquele povo, nos religiosos, né? E isso chega até os nossos dias, infelizmente. Mas, a partir do versículo 8, né, a parábola continua, ele fala, então disse aos seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Os novos convidados, né? Interessante, o convite é aberto a todas as pessoas. E esse esforço do rei representa o quê? A misericórdia e a graça de Deus para com os pecadores de todos os tipos, de todas as etnias, de todas as classes sociais. O grande diferencial do Evangelho. Outro dia estava escutando uma entrevista que estava sendo feita com o Pondé, filósofo, né? Conhecido. E era uma entrevista, inclusive, na Jovem Pan. A Jovem Pan agora mudou de fachada, né? E o pessoal estava ali tentando ver qual que era do Pondé e colocou e fez algumas perguntas para eles envolvendo a fé, né? Ele se diz ateu, diz que não é um ateu praticante, um ateu radical, mas foi muito interessante, porque falaram da teologia da prosperidade. E ele, na resposta, ele foi melhor do que muito crente poderia responder ali, né? E ele ele fala de uma parte social, ele falou, não vou falar de religião aqui, não vou falar de teologia, porque isso daqui não é uma coisa de teologia, já desbancou lá os que estavam querendo colocá-lo numa saia justa, e ele começou a falar pelo ponto de vista sociológico da fé. E ele usa uma pessoa, ele falou, um alcoólatra que leva a sua família à bancarrota, e por algum motivo aquela mãe, a sua esposa, conhece a igreja, é convidada, vai ao culto, aceita Cristo, leva os filhos para a igreja, um dos meninos começa a namorar, já se enturma, a família não tinha nada para fazer no fim de semana, já tem um programa garantido, né? E aí aquele marido, de ficar sozinho, acaba indo para a igreja, para de beber, tem um irmão da igreja que tem um negócio, o convida para trabalhar com ele. Em pouco tempo aquele homem está trabalhando, largou a bebida, sua família começa a prosperar, ele aceita Cristo. E foi interessante falar isso, tudo isso sob a unção do Espírito Santo. Imagina um ateu falando isso, foi muito interessante, não é? Então, isso é o lado da vida que Jesus nos convida. A gente pode ter uma vida abundante, mas a gente não vai ter essa vida abundante sozinhos, nas nossas próprias cápsulas, nas nossas próprias cavernas. Nós vamos ter isso juntos aqui. Esse é o convite que Jesus faz para a igreja, e Ele fez para todos.
Nós podemos ser muitos mais se nós trabalharmos juntos para isso. Amém? E é o que Jesus o ingrediente que ele estava dando. Mas em algum momento da história, a partir do versículo 11, ele põe um ingrediente novo que nos faz pensar, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele fala, mas quando o rei entrou para ver, imagina, né? Aquela casa cheia, a festa ali já, a música rolando, o louvor ali, o João cantando, tudo lá pegando fogo, né? Sempre pega no teu pé, né, João? Tranquilo. Fica na paz aí. E a festa correndo, e aí o rei entra e fala, mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Provavelmente com o propósito de corrigir algum possível desvio de entendimento que alguns tivessem sobre a graça de Deus. Alguns não entendem exatamente isso, porque falam, eu vim de graça, eu aceitei de graça, então eu posso fazer qualquer coisa, eu posso continuar pecando. Eu não sei se foi isso que passou pela cabeça de Jesus. Mas a postura e a atitude dos convidados é muito importante, né? Então, Jesus fala de uma coisa aqui que chama a atenção, ele fala de veste nupcial. O que seria isso então? Do que ele está falando? Alguém pode perguntar, mas o convite não foi de graça? Para aqueles que estavam na rua, tivessem em qualquer lugar? Como essas pessoas, uma pessoa qualquer, vinda das ruas, pobre ou não, poderia estar vestida a caráter para um evento tão chique, tão solene, como aquele lá, né? O que seria então essa veste nupcial? Nós podemos imaginar que um rei desse porte, convidando tantas pessoas, teria condições de providenciar vestes, roupas adequadas para todo mundo que ele quisesse ver na festa, para ver todo mundo bonitinho lá, dando condição daquele pessoal se arrumar e se apresentar adequadamente diante dele e dos demais. Um teólogo muito antigo defendia isso, Agostinho. Agostinho defendia isso. Mas pode ser que sim, pode ser que não. A gente pode pensar nisso. Logicamente que Jesus não entra nesse detalhe. Mas as vestes a que Jesus se refere, com toda certeza, não eram vestes de qualquer tipo de tecido, de qualquer beleza física externa, visível, as quais normalmente nos enganam, né? Você vê uma pessoa muito bem vestida, falando bem, e não é assim que os malandros acabam entrando nas casas das pessoas e roubando, vendendo terreno na lua, essas coisas, né? Fala, puxa, mas era uma pessoa parecia tão digna, né? Então, logicamente que Jesus não está falando aqui das vestes externas, mas ele está falando as vestes que forram o nosso coração. É dessas vestes que ele está falando. As vestes representam a justiça de Cristo, absolutamente essencial para a salvação a ser revelada no final dos tempos. Sem a veste da justificação que Jesus conseguiu com seu sangue na cruz, que há em Cristo, ninguém pode entrar nessa festa. Não tem penetra nessa festa. E eu acho que é isso que Jesus está falando. Para entrar lá, receber o ticket de entrada, qualquer um precisa estar com a veste especial, que é oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo, quando declaramos crer nele e o recebemos como nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, é interessante que fala que aquele homem emudeceu. Isso deixa claro que no coração dele, ele sabia que ele estava lá sem as vestes. Ele estava lá meio de penetra. Ou seja, não era um descuido dele, mas foi uma opção de não querer, de não aceitar. Mas ele estava ali. Então, duas histórias, ou três até, que me vieram à mente, e uma delas eu contei uma vez para vocês, né? Diz que uma professora chega lá, uma classe de meninos, eu imagino um menino mais ou menos do tamanho do Sami, 8, 9 anos, vamos falar assim, e a molecada lá zoando na classe, a professora entra, e os meninos estão de pé, alguns em pé e tal, então está lá o Joãozinho de pé, e a professora chega, todos sentados,
E a criançada vai sentando, alguns ficam de pé, ela fala, senta pessoal, senta todo mundo aí. E o Joãozinho lá, de pé. E aí a professora chega no detalhe, Joãozinho, senta. E o Joãozinho, não quero sentar. Ó, você senta, porque senão você vai sair aqui, você vai para a diretoria, você vai blá, 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 blá. Aí o moleque sentiu o drama, e aí ele falou, tá bom, eu vou sentar, mas no meu coração eu estou de pé. Né? Mais ou menos isso. Será que algumas vezes a gente chega na fé assim? A gente fala, eu estou aqui, mas eu não queria estar aqui. Eu estou escutando isso faz sentido, mas meu coração diz outra coisa. E eu não vou sentar. No meu coração eu continuo em pé. Talvez tenha sido isso que fez aquele homem ficar mudo naquele momento. Eu lembro um outro tipo de situação. Um tio meu, falecido já. Ele teve vários problemas no coração, foi safenado, trifenado, tudo mais, e falava para ele, você não pode fumar. Cigarro acabou para você. E aí, de repente, você encontrava ele num cantinho, lá, com o cigarro na boca, fumando. Que nem uma criança. Aquilo que estava matando ele. Já tinha matado, mas morto, né? Aos poucos. Mas ele continuava fazendo aquilo. Será que algumas vezes a gente não é assim também? Será que não é assim que Deus nos vê de vez em quando, Ele que nos vê transparentemente? Vê o nosso raio-x todos os dias, Ele não olha a nossa aparência, por mais que a gente queira enganá-lo. Não, que eu sou religioso, não, que eu oro todo dia. Como está realmente o nosso coração diante dele? É interessante que esse texto aqui continua, né, a segunda parte aí desse slide. Fala assim, então o rei disse aos que o serviam, amarrem-lhe as mãos e os pés, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Algumas vezes hoje a gente é mais sensível, talvez de coração, e fala, puxa, mas por que vocês ficam pregando o ódio dos púlpitos? Jesus não tinha esse problema, né? Ele falava as parábolas, e as parábolas dele ele falava, para quem puder ouvir, ouça o que o Espírito fala. O Espírito fala muitas coisas, não é? Ao lançar fora, Jesus termina a parábola advertindo que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Significando que o convite é endereçado a todos. Mas para entrar naquela festa, os convidados têm que satisfazer essa exigência. Estar vestidos corretamente. Estar vestidos com a justiça de Jesus, com a justificação que só pode nos conceder pela fé o próprio Jesus. Amém? Não adianta a nossa crendice, não adianta a nossa suposta religiosidade. Nós temos que nos render a Jesus. E esse é o convite do Evangelho. Amém? Eu queria fazer uma pausa aqui, um parênteses, antes do fim, para uma reflexão rápida. E comentar com você assim, fazer essa pergunta a você, duas perguntas. Quando você recebeu o traje das bodas? Você já tem os trajes para essas bodas? Se não recebeu, saiba que tudo que Deus quer de você é que você possa participar dessa festa. E é a pergunta que não quer calar. Você gostaria de receber Jesus como seu próprio Salvador e receber o seu traje hoje? Essa é a pergunta. E a pergunta, a segunda é, se você já tem o traje, como isso está transformando sua vida? Será que quando as pessoas olham para você e falam, ele não mudou nada, ela não mudou nada? Ou você sabe de coração que você já não é a mesma pessoa? Amém? Eu queria terminar trazendo uma visão de futuro.
que nos dá esperança, que é a realização dessa festa, a profecia de realização dessa festa, das bodas do Cordeiro. A verdadeira festa é seus convidados. Isso está lá em Apocalipse 19. E ela diz assim, a partir do versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou, todos que estão com as vestes. E é interessante que o texto segue dizendo assim: foi-lhe dado para vestir-se linho fino, a noiva, né? Foi-lhe dado linho fino para vestir-se, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos, ou seja, a nossa justiça. E que como nós não somos justos, o único que é justo é Jesus. Amém? E portanto, o nosso traje tem que estar regado pelo sangue de Jesus. Não tem outro santo. Não tem outra porta. Jesus falou: eu sou o caminho. Podemos falar juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Só Ele pode nos dar essa veste. O linho fino são os atos justos dos santos, porque nós nos tornamos justos, Deus nos vê como justos, porque Ele vê a justiça de Jesus. Amém? E é isso que nos faz poder cantar e assumir a certeza da nossa salvação. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Amém? Um convite para a vida. Existe vida fora de Jesus? O que vocês acham? A gente pode se enganar. A gente pode passar uns anos gostosinhos. Mas quando a gente chega na cama, quando a gente encara os nossos problemas, eu fico muito triste quando eu converso com algumas pessoas. Isso tem acontecido bastante nos últimos dias. E você vê que a pessoa vive no imponderável. Se eu fizer tal coisa, as decisões ficam muito mais gritantes quando você não tem um Pai celestial em quem você pode confiar, né? Se eu fizer tal coisa, pode acontecer esse monte de coisas e a ansiedade vem, né? O futuro começa a matar. Se eu tomar aquela outra decisão, aí você fica olhando e falando: que tal? Vamos orar agora? Vamos entregar para Deus. Ah, mas Deus não vai decidir por mim. Ele pode decidir, Ele pode te conduzir. E se você tomar uma decisão que não era a decisão que de repente Ele achou que dava, Ele vai te ajudar a passar por aquela coisa até que você possa voltar para o caminho certo. Esse é o Deus, esse é o convite. Isso fez Jesus chorar na porta de Jerusalém. Porque Ele falou: quantos vão escutar, vão escutar, vão escutar e nunca vão se entregar, se derramar realmente, falar: Jesus, eu reconheço, eu tentei minha vida inteira e eu ainda estou quebrando a cara, e eu quero ter um Pai em quem possa sentar no colo, um Pai que possa ouvir a minha prece, a minha ansiedade, o meu clamor e me ajudar a cruzar os momentos mais difíceis da minha vida. E esse é o convite do Evangelho, esse é o convite de Jesus: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Graças a Deus por termos esse Pai que nos ama e nos quer.
E o convite para a vida está feito para você hoje. Que você não dê uma desculpa do tipo: eu acabei de casar e estou em lua de mel. Não adianta mais olhar para vocês, que eu sei que a lua de mel de vocês já acabou faz tempo. Né? Eu não posso porque... E eu escutei muito, essa daqui eu escutei muito. Não, porque eu estou no meu trabalho e eu tenho que dedicar os próximos anos ao meu trabalho, e aí eu vou me dedicar a Deus. Você não sabe se você vai estar aqui amanhã. Eu não gosto de trazer esse tema, mas como eu já estou com 68, está certo, né? 68, né? Eu sei que eu tenho mais ontem do que amanhã, neste corpo, nessa vida, mas eu descanso, sabendo que o meu amanhã vai ser eterno. Amém? Que você possa ter essa certeza também. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, Deus Pai, o Senhor nos convida a essa festa. Essa festa que vai acontecer em algum momento lá no futuro, quando estaremos todos juntos na presença de Jesus, na Tua presença, Pai, e todos louvando e Te adorando, junto com os anciãos, junto com todos os profetas, juntos com todos aqueles que foram martirizados por Ti, e mesmo aqueles que, como nós, talvez passem a nossa vida inteira e chegamos ao final dela, sem grandes perseguições. Mas, Senhor Deus, vai ser incontável, vai ser indescritível, Pai, a alegria de estar junto a Ti ali. Então, hoje nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a cuidar bem da nossa veste. Que a cada dia, se o Rei vier olhar para a nossa vida, poder falar: tranquilo, pode ficar na festa. Você está com o seu coração depositado no lugar certo. Eu posso ver a justiça do meu filho no teu coração. E eu acho que esse é o melhor convite dessa Páscoa que nós podemos ter. Será que nós vamos também fazer com que Jesus chore pelo nosso procedimento? Ou quando Ele olhar para nós, Ele vai poder sorrir e falar: venham, venha meu irmão, venha estar na alegria da minha companhia eternamente. Senhor, nos ajuda a entender, ó Pai, a riqueza e a profundidade do Evangelho. Ensina-nos a entender com mais profundidade o convite que Jesus fez através dessa parábola para todas as pessoas que ali estavam escutando. Sabemos que até alguns religiosos que o escutavam atenderam o chamado. E hoje, quando a gente chegar lá, a gente vai encontrar alguns desses judeus lá, Senhor. Outros não. Mas aqui, ó Pai, no nosso meio, nós que estamos no meio daqueles, dos gentios que foram convidados ali. Gente boa e gente má, como a própria parábola fala, Senhor. Te agradecemos, porque podemos nos revestir da justiça de Jesus, do sangue dele, que morreu por nós. Basta que falamos: Senhor Jesus, vem viver no meu coração. Em nome dele oramos. Em nome dele te entregamos esse momento, para a tua honra e glória. Amém.